que levou à Revolução Francesa. O objetivo do rei da França, Luís XVI, era ser um déspota esclarecido, que tinha como seu objetivo melhorar o Estado francês, só que sem perder o seu poder. Em 1787, veio a iniciativa do rei de convocar o clero e a nobreza, criando assim a Assembleia dos Notáveis. Nessa reunião se discutiu que o clero e a nobreza teriam que pagar impostos para ajudar o Estado. Mas essa reunião não deu em nada, porque eles não queriam renunciar aos seus privilégios. Mas como a crise estava muito grande, o rei continuou insistindo na ideia. Um ano depois, em 1788, ele fez uma reunião dos Estados Gerais, ou seja, convocando os representantes do primeiro, segundo e terceiro estado, para discutir a ideia de pagar impostos mais uma vez, mas sempre visando a melhora da França. Mas o voto era por estado e era sempre contabilizado como apenas um voto por estado. Ou seja, o terceiro estado ele não tinha ajuda no voto. O rei, vendo a insatisfação do povo, ele decidiu acabar com toda a reunião. O terceiro estado fez um juramento, o juramento da sala do jogo da pena, que era tipo um jogo de tênis. Eles foram até essa quadra e fizeram um juramento que eles não iriam sair de lá até que fizessem uma lei que limitasse o poder do rei. O terceiro estado se reuniu, constituindo uma assembleia que criaria uma constituição. Até que começa um fenômeno chamado Grande Medo, que era a revolta dos camponeses com a atual França. E tinha esse nome porque muitos nobres viajavam para o interior da França ou até mesmo para outros países, justamente com medo de toda essa situação. E desse contexto todo surge a queda da Bastilha, e assim começa a Revolução Francesa. Assim, a queda da Bastilha, prisão para onde eram enviados os opositores do absolutismo francês, e símbolo do antigo regime, espalhou o fervor revolucionário pelo país. Os camponeses, temerosos de que a aristocracia reagisse e deixando-os sem alimentos, partiram para o ataque. Essa investida, conhecida como Grande Medo, aconteceu entre julho e agosto de 1789 e foi marcada por ataques e saqueamentos contra propriedades de aristocratas e, muitas vezes, pelo assassinato dos donos desses locais. Os camponeses lutavam pelo fim de alguns impostos e exigiam que fosse garantido a eles um maior acesso aos alimentos. Com a radicalização do povo neste contexto, uma série de mudanças aconteceram na França. Os privilégios feudais foram abolidos no começo de agosto, e no fim do mesmo foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, talvez o documento mais importante de toda a Revolução Francesa. Esse documento determinava que, teoricamente, todos os homens eram iguais perante a lei. E a partir daí, também vai ser feita a Constituição Civil do Clero, onde a França vai começar a separar o Estado e a Igreja. Em 1791 foi promulgada a nova Constituição Francesa, que transformou a França em uma monarquia constitucional, onde o rei Luís XVI continuava governando, mas ele tinha que obedecer à Constituição e vai começar a instaurar no Brasil a vontade da burguesia em relação ao governo francês. Nesse período, a França vai pegar fogo, porque em 1792 ocorreu a proclamação da República, e ainda por cima o rei vai tentar fugir, vai tentar tomar o poder, vai tentar fazer várias coisas. Só que ele acabou sendo julgado por traição, porque estava conspirando com outros países para tirar o poder, o domínio da França, e acabou que o mesmo foi guilhotinado. Ou seja, ele foi morto em 1793. Nesse momento começa o período da Convenção, que foi a primeira república dos girondinos, onde os mesmos tomaram o poder na França, e depois a República Jacobina. Os girondinos eram a galera de direita. Eles eram burgueses ou antigos nobres e eram a favor de reformas burguesas. Achavam que a população não deveria conquistar tudo o que eles estavam querendo e eram bem conservadores. Já os jacobinos eram a favor de várias reformas. Queriam que todos tivessem o direito a votar. E a partir daí, eles vão começar a brigar, só que os girondinos vão perder o poder. E em 1793, os jacobinos tomaram o poder e instauraram uma nova Constituição, que trazia o voto universal. Com a lei dos suspeitos, os jacobinos começaram a perseguir todos aqueles que eram considerados inimigos da Revolução. Os suspeitos eram julgados e, se condenados, guilhotinados. A fase do terror foi responsável por 17.000 mortes em cerca de 14 meses. Foram abolidos os privilégios feudais que existiam no país e imposta uma economia de guerra. As medidas na economia, no entanto, atrasaram o desenvolvimento capitalista da França.
Foi nesse período também que a Áustria e a Prússia prosseguiram sua guerra contra a França, temendo que a revolução se espalhasse por seus territórios. No processo de confronto contra essas duas monarquias, nasceu o Exército Nacional Francês, isto é, um exército que pela primeira vez não era composto por mercenários e aristocratas, mas sim pelo povo, que se via como uma nação. Em 1795, a burguesia conseguiu retomar o poder e, através de uma nova constituição, instituir uma nova fase da revolução, chamada Diretório, órgão composto por 5 membros indicados pelos deputados. Mas a partir desse mesmo ano, a crise social se tornou muito ampla na França, o que exigiu um contorno político mais eficaz, sob a pena da volta da radicalização jacobina. Um dos mais jovens e destacados generais da Revolução, Napoleão Bonaparte, era o nome esperado pela burguesia para dar ordem à situação política francesa. Em 1799, ao regressar do Egito à França, Napoleão encontrou um cenário conspiratório contra o governo do Diretório. Foi nesse cenário que ele passou a figurar como ditador, inicialmente dando o golpe de 18 de Brumado, segundo o calendário revolucionário, e depois como imperador da França. O período napoleônico durou de 1800 a 1815 e mudou o cenário político do continente europeu, ao passo que expandiu o ideal nacionalista para várias regiões do mundo.